serão agora ressuscitados para vivenciar o governo de Cristo durante 1000 anos na Terra. E aí temos, na continuidade da narrativa, capítulos 17, 18, 19, 1 ao 10, as descrições da queda da Babilônia. A queda de Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia não é um lugar específico com relação à descrição de um lugar geográfico. A Babilônia geográfica já foi destruída há bastante tempo. O que temos hoje é uma nação árabe de religião islâmica, bastante dividida, bastante enfraquecida, tá certo? Que passou por guerras, que tem uma economia frágil, que tem inclusive grupos dissidentes disputando o poder, disputando o governo, e que hoje é denominado Iraque. Então o país do Iraque, cortado aí pelo Tigres e o Eufrates, é o território que abrigou antigamente a poderosa nação chamada Babilônia. Só que aquela Babilônia, com poder político, com fronteiras geográficas, ela caiu há muito tempo já. Ela não existe enquanto governo humano, geográfico, específico, com fronteiras, com moeda, com território. Não existe assim. Perceba, quando Daniel descreve a Babilônia, nas visões que Deus lhe deu acerca dos animais que emergem do mar, lembre-se do que ele falou acerca de Babilônia. Quando ele viu Babilônia, ele viu como um leão alado. E é o primeiro animal que ele vê. Então, o animal que ele estava olhando o mar revolto, tá certo? E subiu um animal. E esse animal que subiu era um leão alado. Foi-lhe arrancado as asas. Foi posto sobre os pés como um homem. E foi-lhe dado o coração de homem. Essa descrição de Daniel, ela não é à toa. Daniel está deixando para nós um sinal, um indício de que as características de Babilônia serão transformadas, serão mudadas, que é de fato o que aconteceu. Então aquela Babilônia política, geográfica, ela perdeu aquelas características, mas não para assumir, para desaparecer da história, e sim para assumir uma outra característica. Então a Babilônia, que era um lugar específico, geográfico, ela tem a sua transformação para um ser, inclusive arrancado as asas, mas é lhe dado no coração de homem. Então a Babilônia hoje ela não é um lugar geográfico específico, ela é uma ideologia de governo. Ela é um espírito atuante em todo e qualquer governo estabelecido na Terra hoje. Os governos têm, mesmo com as suas diferentes políticas, as suas diferentes características, se são democráticos, se são tirânicos, se são socialistas, se são capitalistas, não interessa. O governo é constituído por homens, e esses homens podem ter a influência de Deus, a influência do Evangelho, ou outra influência, porque está dividido em, como Cristo falou, aquele que não está comigo está contra mim, aquele que não está comigo está contra mim. Não existe zona neutra. Se você está com Cristo, você é influenciado pela palavra de Cristo, você é influenciado pela palavra de Deus. A palavra de Deus está dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é uma construção judaico-cristã, desde a herança da entrega da lei para Moisés, toda a continuidade histórica, a continuação com Cristo, a ratificação do Antigo Testamento, a continuidade com as palavras do Senhor transmitidas a nós, e assim a constituição de toda essa cultura, a cultura judaico-cristã, que enfatiza o monoteísmo, que enfatiza a revelação divina, que enfatiza o valor da família, o homem como como criatura de Deus, a nossa irmandade universal, o pecado universal e a salvação somente em Cristo, Cristo como o caminho, a verdade e a vida, algumas coisas que são enfatizadas pela cultura judaico-cristã. Então, se alguém diz que é de Cristo, é influenciado por isso e governa a partir dessa perspectiva. Só que ele é uma agulha no palheiro. Ele é uma pessoa isolada dentro de um grupo maior que não participa disso. Então o governo, independentemente da forma que assuma, ele é regido por homens. E qual é a ideologia que está gerindo, que está administrando esses homens? A mentalidade deles, que está administrando a mentalidade do mundo. João nos descreve na sua carta, o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, uma dessas características que descreve a atuação do maligno é o governo da Babilônia. Então a Babilônia, que era um reino dentre os reinos, ela perde essa característica, mas ela se torna uma ideologia de governo. Ela se torna uma ideologia dos povos.
Aquela mesma Babilônia, aglutinadora dos povos da época de Gênesis, com a Torre de Babel, com a imposição do governo humano sobre o divino, tá certo? Quando o homem se aparta de Deus e quer construir o seu próprio reino, o seu próprio domínio, sua própria deidade, com Nimrod à frente dela, né? Faremos um nome acima do nome de Deus, não precisaremos atender às ordens de Deus, que ordena que se espalhem pela terra, não estaremos submetidos ao seu comando, mas seremos um povo independente, um povo dono da sua história. Aquela mesma atitude soberba é a atitude dos povos de hoje, a atitude dos governos de hoje. Então, esta Babilônia hoje está presente em todos os governos, independente da forma que assuma, porque ela está presente na mentalidade humana. Então, veja a descrição da queda de Babilônia e quais eram as suas características. A gente vai falar um pouco mais acerca disso mais para frente. Mas a descrição é essa: o governo que está dentro do coração dos homens. E ele manipula os homens de acordo com os seus interesses. E ele se estabelece com a parte de Deus, a parte das ordens de Deus, como alguém que não precisa se submeter às suas ordens, não precisa se submeter à sua palavra, à sua consciência. Tá certo? A queda da Babilônia nos apresenta a destruição de tudo aquilo que é praticado hoje, que está diante dos nossos olhos. A comercialização de todas as coisas, inclusive do homem e da sua alma. O homem se torna mais um produto dentro desse grande comércio, que é o comércio do reino da Babilônia. Tá certo? Então a gente vai ver mais para frente a descrição um pouco melhor acerca desse governo e como é celebrada a sua queda. A sua queda cederá lugar à implantação de um governo conforme os moldes de Deus. Um governo perfeito, que será o governo de Cristo. O governo de Cristo denominado milênio. Então a parousia, que é a vinda do Senhor, a segunda etapa do evento, a vinda do Senhor, que estabelecerá o que é chamado milênio, o reino de Cristo durante 1000 anos na terra. Ao final dos quais Satanás será solto. Satanás estava amarrado desde o Armagedon, tá certo? Estava amarrado, ficou amarrado durante 1000 anos, e ao final desse período será solto, sairá para enganar as nações, não a igreja, tá certo? Não os ressuscitados, mas sim as pessoas humanas que vieram do período da grande tribulação, que não haviam aceitado o sinal da besta, e que adentrarão a esse período como seres humanos normais, naturais, sobre os quais a igreja governará. Tá ok? Ao final desta guerra, essa guerra que será no final do milênio, né? Satanás será solto, sairá para enganar as nações que se deixarem enganar por eles constituirão o seu exército, que avançará contra a Nova Jerusalém. Serão destruídos por Cristo. Após essa destruição, estabelecerá o juízo do trono branco. O juízo do trono branco será a entrega da sentença de condenação, porque a oportunidade de salvação já havia sido dada, foi rejeitada, e agora haverá apenas o juízo com a entrega da sentença de condenação. Desde o primeiro ímpio, desde o primeiro pecador, desde o primeiro que não se arrependeu das suas obras de pecado e morreu nos seus pecados, desde o primeiro até o último que morrer na guerra de Gog e Magog, estarão presentes diante do trono branco para serem julgados, serem sentenciados e enfim serem lançados no lago de fogo. Tá certo? Aí temos já Apocalipse 20, 11 ao 15. Após isso, a descrição daquilo que é chamado Novos Céus e Nova Terra, os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Tá certo? Então, com isso, temos uma visão panorâmica acerca das descrições que João fez profeticamente acerca desse tempo, o tempo escatológico, o tempo que é abordado por Daniel como a 70ª semana. No início dessas descrições, vemos aí, por exemplo, a abertura dos selos. A abertura dos selos de Apocalipse. Já falamos acerca das cartas às igrejas. Não é necessário falar acerca do cântico. É tranquilo, qualquer um pode abrir o livro de Apocalipse e ver a descrição lá do cântico, tá certo? Da entrega do livro, o livro selado, né? Quando o cordeiro toma o livro selado. E aí vimos na abertura dos selos, características muito importantes. Então os primeiros 4 selos,
O período da grande tribulação coincide com a abertura do livro selado com 7 selos, Apocalipse 5, 4 ao 10. No primeiro selo, Apocalipse 6, 2. O anticristo é também a besta que sobe do mar. Então este mesmo anticristo descrito aqui no primeiro selo, o cavaleiro branco, tá certo? O cavaleiro branco, ele é o mesmo descrito em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar. O governo do anticristo, aqui ó, que junto com a besta que sobe da terra, falso profeta, Apocalipse 13, 16 a 18, haverá, da mesma forma que a trindade divina, haverá a tríade satânica. Da mesma forma como a trindade divina, haverá a tríade satânica. A tríade satânica é Satanás, como o Deus da terra, o anticristo como o Messias de Satanás, tá certo? O Maitreya, o Messias de Satanás, e o anticristo como o João Batista de Satanás, aquele que vem trazer os povos à religião universal, a religião de adoração do anticristo, tá ok? Que inclusive fará prodígios diante do anticristo, para atrair para si todos os povos de uma religião universal, a religião do anticristo, tá ok? A perseguição falso profeta e o dragão, tá ok? A tríade satânica governarão o mundo após o arrebatamento. A perseguição aos que ficarem da igreja, que não aceitaram o sinal, o 666, o sinal da besta. E depois de 3 anos e meio perseguirá também a nação de Israel, quebrando o pacto que havia feito, conforme Daniel 9:27. Então, dentro do primeiro selo, a abertura do primeiro selo, quando é dito que sai um cavaleiro num cavalo branco, né, e é lhe dado uma coroa e um arco, e sai vitorioso e para vencer. Vemos aí a descrição dessa cena, sendo Cristo aquele que abre o selo. Não pode ser ao mesmo tempo Cristo o personagem que abre o selo e Cristo o personagem que sai do selo que foi aberto. Ele não é ao mesmo tempo o ator da ação e aquele que sofre a ação. Cristo é o ator da ação, é o autor da ação. É aquele que, ao abrir o selo, libera esse personagem. Ele não é ao mesmo tempo os dois, aquele que libera e aquele que é liberado. Seria incoerente. Então Cristo, nessa situação descrita, ele é o Cordeiro de Deus que tomou o livro selado com 7 selos, só ele tem autoridade para abrir. Em todo o céu, terra e debaixo da terra ninguém poderia abrir, somente Cristo, porque foi ele que veio à terra, que veio na forma humana, morreu e ressuscitou por nós. Então ele tem todo o poder, conforme ele mesmo disse, na cruz disse, está consumado. E depois disso, todo o poder foi me dado. Então só ele tem todo o poder para, de fato, aplicar esse juízo, esse julgamento. Então o livro está na mão dele, e ao abrir o primeiro selo, ele libera esse cavaleiro, que vem num cavalo branco, é-lhe dado uma coroa e um arco, e veja, sai vitorioso. Ou seja, uma plataforma de governo está pronta para ele, para que ele seja bem sucedido nessa ação. Sai vitorioso, e para vencer, porque existem coisas a realizar, coisas a fazer. Então ele realizará esses feitos do seu governo através de toda a plataforma que está sendo preparada hoje. Através da ONU, através dos blocos econômicos que estão se organizando, tá certo? Através dos blocos de influência política que estão se agregando. Então o mundo está dividido hoje em influências que são bastante marcantes aí no mundo, pelo menos em 3 blocos que podemos distinguir: os blocos russo-chinês, comunista, os blocos de influência árabe muçulmana, tá ok? Os blocos econômicos liberais aí dos Bilderbergs, dos Rockefellers, tá ok? Temos aí pelo menos essas três grandes potentados de influência político-econômica atuando no mundo, que unificam os demais governos, mesmo com as suas distinções, com as suas características específicas, os unificam dentro desses, se agrupando quer dentro de um bloco, quer dentro de outro. Mesmo com as suas distinções, podem ser eles agrupados dentro desses 3 blocos com as suas próprias distinções. Seja um com uma ideologia político-filosófica, ateia, seja outro com uma política religiosa, uma fundamentalista, né? O fundamentalismo islâmico, seja outro com uma política liberal, capitalista, financista e por aí vai. Então temos aí uma pré-organização do mundo para, no futuro, a total organização com uma pessoa só assumindo o controle mundial, assumindo o controle sobre toda a ação empreendida nesse período.
Então temos aí o primeiro selo. Com o segundo selo, a perseguição e as guerras promovidas pelo governo